Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre uma das coisas mais importantes também no desenho técnico, que é as subcortes. Como nosso primeiro tipo de corte, vamos ver como que é o corte total. O corte total é aquele que atinge a peça em toda a sua extensão. Observe que a peça não é assim, tá? A peça ela é fechada. E ela foi cortada imaginariamente para interpretação. Os cortes são imaginados e representados sempre que for necessário mostrar elementos internos da peça ou elementos que não estejam visíveis na posição em que se encontra o observador. Você deve considerar o corte realizado por um plano de corte, também imaginário. No caso de corte total, o plano de corte atravessa completamente a peça, atingindo suas partes maciças, como mostra a figura a seguir. Então, nós temos uma peça maciça aqui, tá? Uma bucha, por exemplo. Aqui é o plano de corte, cortando ela. E lógico que você só corta onde tem material, né? Como ele é como se fosse um cano, né? Um tubo. Só onde tem parede que é cortado. Corte nas vistas do desenho técnico. Os cortes podem ser representados em qualquer das vistas do desenho técnico mecânico. A escolha da vista onde o corte é representado depende dos elementos que se quer destacar e da posição de onde o observador imagina o corte. Aqui o corte foi feito na vista frontal. Considere o modelo abaixo, visto de frente por um observador. Então nós temos aqui uma peça, aqui está sendo observada a vista frontal. Se você for desenhar essa vista frontal, a projeção dela, nós temos essa representação. Aqui são as linhas dos contornos visíveis. Aqui nós temos a representação dos furos laterais, um tracejado. E aqui embaixo nós temos a representação de um furo quadrado aqui embaixo. E essas são as linhas de centro, os furos. Essa é a projeção da vista frontal normal que nós conhecemos. O plano de corte paralelo ao plano de projeção vertical é chamado plano longitudinal vertical. Este plano de corte divide o modelo ao meio, em toda a sua extensão, atingindo todos os elementos da peça. Veja as partes em que ficou dividido o modelo atingido pelo plano de corte longitudinal vertical. Imagine que a parte anterior do modelo foi removida. Assim, a parte anterior que ele fala é essa aqui, ó. Assim, você poderá analisar com maior facilidade os elementos atingidos pelo corte. Acompanhe a projeção do modelo secionado no plano de projeção vertical. Então, aquela peça foi cortada ao meio, lógico que tudo imaginariamente, e aí foi tirada essa metade, tá? Então, aí você olhou ela do centro para frente. Então, se você projetar o que você está vendo aqui num plano aqui atrás, é isso que você vai ver agora. Como que fica a projeção em corte da vista frontal? Dessa maneira. Observe que onde tenha material para ser cortado, estão com essas linhas inclinadas aqui a 45 graus, que são chamadas de achuras. Então aqui nós temos os furos, não tem a achura, porque não tinha material a ser cortado nos furos, então só na parte maciça que vai as achuras. As partes maciças do modelo, atingidas pelo plano de corte, são representadas achuradas. Neste exemplo, as achuras são formadas por linhas estreitas inclinadas e paralelas entre si. As achuras são formas convencionais de representar as partes maciças atingidas pelo corte. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelece o tipo de achura para cada material.
Mais adiante você conhecerá a norma técnica que trata desse assunto. O tipo de achura usado no desenho anterior indica que o material empregado na confecção desse modelo é metal. Os furos não recebem achuras, pois são partes poucas, que não foram atingidas pelo plano de corte. O centro dos furos são determinados pelas linhas de centro, que também deve ser representada nas vistas em corte. A finalidade das achuras é indicar as partes maciças, evidenciando as áreas de corte. Então aqui nós temos como devem ser usadas as achuras, tá? Normalmente é esse tipo aqui que a gente mais usa. E essas linhas são inclinadas a 45 graus. Indicação do plano de corte. Observe novamente o modelo seccionado e, ao lado, suas vistas ortográficas. Então aqui nós temos a peça, tá? É lógico que a peça ela não é assim, ela tem a outra parte que é a outra metade, tá? Aqui é uma representação imaginária. Então a vista frontal fica olhando aqui, fica assim. A superior, observe que ela está completa, tá? Não foi desenhado só metade. E a lateral esquerda também está completa. A vista superior e a vista lateral esquerda não devem ser representadas em corte, porque o observador não as imaginou atingidas pelo plano de corte. A vista frontal está representada em corte porque o observador imaginou o corte vendo o modelo de frente. Sob a vista representada em corte, no caso a vista frontal, é indicado o nome do corte. Corte AA. Aqui está a indicação, tá? A indica que a peça foi cortada nesse sentido imaginariamente. A seta mostra a indicação para cima, indica que o corte está representado aqui na vista frontal. E esse corte que foi feito aqui está representado aqui, corte AA. Observe na figura anterior que a vista superior é atravessada por uma linha traço-ponto e ponta estreita, com dois traços largos nas extremidades. Esta linha indica o local por onde se imaginou passar o plano de corte. As setas sobre os traços largos indicam a direção em que o observador imaginou o corte. As letras do alfabeto próximas às setas dão o nome ao corte. A ABNT determina o uso de duas letras maiúsculas repetidas para designar o corte. Por exemplo, corte AA, corte BB, corte CC, etc. Assim para frente. Quando o corte é representado na vista frontal, a indicação do corte pode ser feita na vista superior, como no exemplo anterior, ou na vista lateral esquerda, como mostra a ilustração a seguir. Então, no desenho anterior, o corte A estava representado na vista superior. Ele pode também ser representado na vista lateral. Então, indica que eu cortei aqui a seta indica onde está representado o corte e o corte AA está aqui. Então, nossa tarefa de hoje, vocês vão copiar esse desenho, tá? Em uma folha, a mão livre, tá? Se quiserem usar régua, pode usar. Quem quiser usar medidas, tá? Eu coloquei algumas medidas de orientação no próximo slide. Então, vamos lá. O comprimento da peça é 60 milímetros. A altura da peça é 40. A largura dela é 30. Esse furo, que é esse furo e esse, 10 milímetros. Esse furo quadrado é de 20. Essa altura do canal aqui, 30 milímetros. E essa espessura aqui, de 10 milímetros. Então, vocês vão entrar em tarefas e vão fazer esse desenho numa folha, fotografar e enviar como arquivo, pela tarefa mesmo. Qualquer dúvida, estarei acompanhando vocês à disposição.